Bom dia, Tarciano, bom dia, ouvintes da Rádio Tempo, um bom dia especial aos queridos amigos de Missão Velha. Bom, Tarciano, inicialmente é importante destacar que um ex-prefeito, ele sempre tem que ter um bom senso, um compromisso com a população, com a sua cidade, respeitar a decisão soberana do povo nas eleições. E diante disso, eu tenho buscado seguir essa postura sensata em respeito à população de Missão Velha. Tenho mantido uma postura discreta e com o sentimento de que as coisas deem certo, e o município continue avançando. Mas esse comportamento maduro e responsável, ele não pode dar lugar para a omissão, E o que se observa nos últimos dias é uma tentativa clara do atual prefeito em criar uma narrativa em nosso município de que existe um caos financeiro e que pode ser que as obrigações do município não sejam honradas, sob a falsa alegação de que eu ou a gestão interina seríamos responsáveis por um rombo financeiro, como ele fez questão de frisar os meios de comunicação nos últimos dias. Mas, na verdade, tudo isso que foi exposto se trata de dívidas, boa parte com a União, de décadas, e que 100% dos municípios brasileiros possuem, e todos os prefeitos são obrigados a conviver com parcelamentos e mais parcelamentos. Quando ingressei há 4 anos e meio aproximadamente atrás na prefeitura, também havia essas dívidas. E nem por isso foi usada para justificar ou como desculpa para não honrar com as obrigações da prefeitura, seja em relação ao funcionalismo público, seja em relação ao funcionamento da própria máquina pública. Como exemplo, mesmo com todos esses problemas oriundos, do desequilíbrio existente no Pacto Federativo, desequilíbrio esse que afeta todos os municípios brasileiros e os coloca de joelhos diante do governo federal, que pouco divide as receitas do nosso país, mas que cobra dos municípios e empresas com a famosa voracidade de leão, que a gente escuta bastante. Mas mesmo com tudo isso, eu tenho orgulho por ter conseguido honrar do início ao fim com nossos servidores públicos municipais, por exemplo, ter tido a coragem de municipalizar, por exemplo, a gestão do hospital da cidade, ter transformado a realidade desse equipamento de saúde com grandes investimentos que nós fizemos lá, colocamos equipamentos, ambulância, reforma de infraestrutura, nós aumentamos o repasse de recursos vindo do Estado de 40 mil para 160 mil reais por mês. Então, assim, nós tivemos essa coragem e eu tenho muito orgulho de tudo isso. Então, assim, repito, mesmo com todas essas adversidades, esse respeito com os servidores e essa conquista do hospital são para mim um dos principais legados que eu deixo para a nossa cidade. E quando vejo um gestor recém-iniciado na missão de gerir o nosso município vir com essa tática desleal com a população, de transparecer um caos para justificar eventuais falhas nas obrigações do município, eu não posso me omitir e assistir quieto sem me indignar e alertar a população. Dívida pública no município existe há décadas e todos os prefeitos que entram buscam cumprir com suas obrigações da sua gestão e por vezes até deixam de cumprir com essas obrigações porque são obrigados a contribuir com o pagamento das dívidas que não são de sua gestão. É uma situação complexa, que exige do gestor uma maturidade e coragem para, falando pouco e trabalhando muito, enfrentar com muita habilidade e competência todos esses obstáculos. O gestor atual, mais uma vez a título de exemplo, falou sobre uma dívida de mais de 30 milhões de precatórios para tentar enganar a população
e deixar nas entrelinhas subentendido que essa dívida foi criada por mim ou pela gestão interina de Dona Nazinha. Só para deixar bem claro, para que as pessoas possam entender, né, para que aquelas pessoas que porventura estejam achando que isso é a realidade, é preciso que a gente esclareça essa situação. Não há por exemplo, não há um único centavo nessa dívida de 30 milhões de precatório que ele fala, que tenha sido oriundo da minha gestão ou da gestão interina de Dona Nazinha. Não há um único centavo, é importante destacar isso. Agora, a dívida existe. A dívida existe, ela é oriunda de decisões judiciais que vêm aí de processos tramitando há anos e anos na justiça. Tá certo? Boa parte dessa dívida com o reconhecimento de direitos de servidores públicos do nosso município. Em algum momento da história do nosso município foi contrariado, tolhido algum direito e que a justiça reconheceu depois esse direito e mandou que o município pudesse pagar aquilo que deixou de ser pago em algum momento, tá certo? Então, assim, muito pelo contrário, né? Ele, quando às vezes quer transparecer que é um rombo deixado ou pela gestão interina ou pela minha gestão, por exemplo, eu quero dizer que essa questão dos precatórios, eu, Tassiano, tenho uma tranquilidade, tá certo? E até um orgulho de dizer que foi o prefeito que mais paguei dívida de precatório da história de Missão Velha. Foram mais de 10 milhões de reais pagos em nossa gestão, tá? Sem que a nossa gestão tenha contribuído um único centavo para a formação dessa dívida, tá certo? E quem é testemunha disso são as centenas de famílias em nossa cidade que receberam, depois de muita luta, de muita espera, receberam seus direitos, que em algum momento foram cerceados, tirados pela administração municipal e que nós pagamos, nós reparamos essa dívida a essas famílias, tá certo? Então, por exemplo, essa questão dos precatórios é uma questão que não tem nem lógica se querer atribuir ou deixar subentendido que é da nossa gestão. Não é, muito pelo contrário, como eu te disse, nós fomos a gestão que mais pagamos precatórios da história de Missão Velha. Agora, precatórios são dívidas que dizem respeito à prefeitura e que todos os prefeitos que entra e que sai, pode vir daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 8 anos, que vai estar lá a dívida. Infelizmente, essas dívidas existem e que todos os prefeitos têm que enfrentar ela, tá certo? Todos os prefeitos têm que enfrentar. Isso aí faz parte das obrigações do gestor municipal, certo? E uma das obrigações de um gestor enfrentar esses problemas, né, para buscar solucioná-los, mas sem jamais usar como desculpa para não honrar com as obrigações básicas de um prefeito, como, por exemplo, pagar rigorosamente em dias os salários dos funcionários, como, por exemplo, também ter os serviços básicos funcionando, né? Então, assim, é importante que fique bem claro que a grande maioria dessa dívida, elas são dívidas públicas municipais que iniciaram a sua formação há décadas, né, e que todo gestor tem que enfrentar. A prefeitura não é um mar de rosas como ele estava pensando, não. Existem muitos desafios e serão constantes ao longo de toda a gestão. Mas se ele colocar os pés no chão, falar pouco, trabalhar muito, ele tem condições de enfrentar tudo isso, né? Eu enfrentei, né, com muita dificuldade, em alguns momentos tendo toda uma habilidade para manter aquilo manter a prefeitura equilibrada, tá certo? Né, com o básico funcionando, com as obrigações sendo honradas, com os fornecedores, né, com os servidores públicos e tudo. Agora, Missão Velha anda, Tassiano, em cima de uma linha que por qualquer deslize, qualquer descuidado, qualquer precipitação, pode colocar a Missão Velha numa situação que não se consegue mais corrigir, tá certo? Então, assim, nesse primeiro momento, é preciso que ele tenha
primeiro, a cautela necessária de conhecer a máquina pública, de conhecer todos os problemas e desafios que a prefeitura precisa enfrentar, tá certo? Precisa pagar em dia os funcionários, tá certo? E colocar os serviços essenciais para funcionar, né? Um alerta que a gente faz, Tassiano, como é que ele alega que o município está com rombo milionário, com dificuldades, ele cria essa narrativa para subentender que é oriundo da nossa gestão, quando na verdade boa parte disso não tem nada a ver com a nossa gestão, são dívidas públicas que vem rolando aí, que o prefeito às vezes deixa de cumprir com sua obrigação, porque é obrigado a pagar obrigações de outras gestões, e assim sempre nessa, vamos dizer assim, nessa luta constante para se manter um equilíbrio. Aí como é que ele fala tudo isso, fala toda essa dificuldade, mas a gente já viu ele nomeando, ele anunciando, né, 18 secretários municipais numa cidade do porte de Missão Velha. Então não tem lógica isso, não tem coerência, entendeu? Missão Velha é um município de pequeno porte, que ela não precisa de 18 secretários municipais. Isso vai fazer falta, isso vai ser uma despesa supérflua, que vai fazer falta naquilo que realmente a população precisa de Missão Velha. Então, mais como eu tenho um compromisso, né, com nossa cidade, com esse povo querido e acolhedor de Missão Velha, eu torço para que as coisas deem certo. O nosso povo tem uma qualidade de vida cada vez melhor, né? Nossa cidade continue avançando naquilo que está dando certo e melhore no que eventualmente precise corrigir e avançar, tá certo? Até porque nenhuma gestão ela é perfeita, né? Então não tenha dúvidas que existem pontos a serem corrigidos e pontos a serem avançados, mas também não tenho dúvidas de que nosso município avançou bastante nos últimos tempos e que é preciso manter essas conquistas. Então é preciso que se tenha muita cautela, tá certo? Que pare com esse joguinho de querer criar uma narrativa, né, para querer jogar a culpa para os outros e fugir da responsabilidade. Isso não pode acontecer em nossa cidade, tá certo? Temos que ter paciência, porque é o início de gestão, mas que as obrigações básicas têm que ser honradas, né? Já vinham sendo honradas. Por exemplo, o salário do servidor público vinha sendo pago, mesmo com todas essas dívidas, todos esses problemas, todos os salários dos servidores estavam lá, pagos rigorosamente em dias. Então assim, é preciso que pés no chão, né? Tem muita cautela, muita habilidade, tá certo? Muito planejamento para que as coisas deem certo, tá certo? Assim, então assim, essa era uma mensagem que eu estava querendo passar para a população de Missão Velha, para que as pessoas possam tirar um pouco a emoção de lado e ter a noção do que realmente são as coisas, como elas estão sendo postas, não condiz com a realidade, né? Então era esse esclarecimento que eu gostaria de dar à população de Missão Velha e dizer que estou à disposição para aquilo que estiver ao meu alcance, né, ajudar o desenvolvimento dessa terra que eu tanto amo, tá certo? Então um grande abraço, Tassiano, muito obrigado mais uma vez pelo espaço e um abraço a esse povo querido de Missão Velha.